Na vida existem muitas perguntas e poucas respostas. Você já parou para pensar como está o mundo atual e onde isso tudo vai parar? Guerras, conflitos, terremotos, fome, peste, miséria, desespero e angústia. Algumas vezes você já se sentiu só, mesmo em meio a uma grande multidão? Já sentiu incertezas em sua vida e não achou nada e nem ninguém em quem confiar? Por que e para que você nasceu? E quando você morre, para onde você vai? Por que criancinhas inocentes sofrem? Por que os maus prosperam mais do que os justos? Alguma vez você já chamou por Deus e teve a sensação de que Ele não te ouviu? Na vida existem muitas perguntas e poucas respostas. Motivo este que tem levado milhões de pessoas em todo o mundo a perderem o sentido e o sabor da vida. No entanto, hoje eu venho aqui para te dizer que existe sim respostas, porque a partir de agora você irá enxergar a luz da Bíblia. Pois é, meu amigo, a partir de agora você irá enxergar a luz da Bíblia. Olha só, mudamos aí a nossa chamada, a nossa vinheta, o nosso fundo musical. E isto tem um porquê. Logo mais eu vou explicar a você porque foi que nós mudamos dessa forma. Nós vamos, na verdade, querer levar esses programas de rádio aqui lá para o nosso canal do YouTube. Você sabe que nós abrimos um canal no YouTube chamado Pensar para Existir. E lá nós já temos alguns vídeos postados. Entramos aqui no nosso 3º mês de trabalho, né? Já temos, se não me engano, 13 vídeos postados, 14, alguma coisa assim. E se você não nos visitou lá, vá lá, dá uma passadinha lá, dá uma olhadinha lá no nosso canal. Se você gostar, você se inscreve, você deixa o seu comentário, dá o seu gostei lá, tá bom? Se não, você não precisa nem voltar lá. Se inscreveu, se desinscreve, sem nenhum problema. Nós não podemos perder tempo. O nosso tempo é a coisa mais preciosa da face da terra. Pois é, meu amigo, sábado nublado aqui em nossa cidade e estamos começando mais um programa, A Luz da Bíblia. Programa este que é levado ao ar todos os sábados agora a partir do meio-dia, não é mais de 1 da tarde, tá? 1 da tarde, nós já estamos terminando. 12 horas, portanto, meio-dia todos os sábados, você tem um encontro marcado comigo e com a Palavra de Deus. E agora, abraçando a minha amiguinha Vilma, lá no bairro José Benoni, também ao José Tavares, o seu esposo, ao meu amigo Valdemir, lá no sítio Gravatá. Um abraço carinhoso a todos vocês que estão na sintonia do programa Luz da Bíblia. Satisfação imensa saber que você está nos ouvindo e também aprendendo e crescendo na graça e no conhecimento. Sabe qual vai ser a nossa mensagem de hoje? Os segredos do Pai Nosso. Olha só, você que é cristão, você já rezou muito o Pai Nosso? Já orou muito? Ou ainda reza e ora nos dias de hoje? Você sabia que ele tem mensagens muito mais profundas do que aquelas que nós lemos, ouvimos? Você sabia que ele tem um significado muito mais, olha, eu poderia dizer alto, muito mais nevrálgico? Olha só que palavra. Pois é, meu amigo, não é aquela coisa rasa, aquela coisa superficial, quando muitas vezes eu e você ficamos repetindo palavras. Se você quiser saber quais os segredos mais profundos que o Pai Nosso nos ensina, então não saia daí, porque já já nós vamos adentrar esse terreno bíblico.
Muito bem, meu amigo, estamos de volta. Programa Luz da Bíblia, agora com uma nova chamada, um novo fundo musical. O que você achou aí desta nossa nova chamada, desse nosso novo fundo musical? Você pode mandar uma mensagem aqui para o WhatsApp da rádio, como algumas pessoas fazem, tá bom? Quero abraçar também aqui a minha amiguinha Rosilene Firmino. Alô, Rosilene, um forte abraço para você, tá bom? Alô, minha amiguinha Marinês, lá no Sítio Barra, também um caloroso e um fraterno abraço do seu amigo e irmão Jobson Gouveia. E você que está em nossa sintonia, receba o nosso carinhoso abraço, que Deus abençoe grandemente a sua vida. Você gostaria de conhecer mais a fundo aqui as coisas da Bíblia Sagrada, das Escrituras Sagradas? Então dá uma visitadazinha lá no nosso canal, o Pensar para Existir, lá no YouTube. Lá nós vamos ter reflexões tanto bíblicas, quanto também reflexões filosóficas, tá bom? Você fica então antenado, você fica então mais cheio de conhecimento e também esperamos mais cheio do Espírito de Deus, da graça de Deus, porque o nosso objetivo é este aqui, tanto na rádio como lá no YouTube, é levar até você uma mensagem de fé e de esperança, uma mensagem que não muda, mas que transforma. E essa mensagem maravilhosa, ela vai transformando porque vai te trazendo muito conhecimento. E você sabe, a nossa tônica aqui é: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Você quer ser liberto? Gostaria de ser liberto de muitas coisas, crendices. Você sabe que uma das coisas que mais nos aprisiona são as crendices. Algumas tradições, elas nos colocam como seres amarrados, impedindo-nos de alçar voos mais elevados, mais libertatórios. E você fica preso ao chão. O ser humano, apesar de que a sua maldade tenha aumentado muito e muito a cada dia, ele ainda permanece com resquícios da divindade em sua imagem. Você ainda é a imagem e semelhança de Deus. E quanto mais livre você se torna, quanto mais conhecedor você se torna, quanto mais graça, quanto mais Espírito de Deus em sua vida, maior você vai ficando. A imagem de Deus vai sendo restaurada em sua vida e você vai ganhando força, condições até sobrenaturais para lidar com todas as coisas naturais desta terra. Coisas essas que às vezes são bem pequenas, mas que se tornam gigantes diante de nossa pequena fé e diante de nosso pequeno conhecimento, não é verdade? Muito bem, pegue a sua Bíblia aí, nós vamos agora meditar no livro de Mateus, e lá está escrito sobre a oração modelo que Jesus nos ensinou. Portanto, quando você ouvir falar do Pai Nosso, ou quando você mesmo rezar ou orar o Pai Nosso, saiba que ali é uma oração modelo, ok? É um modelo, portanto, você não precisa e nem deve repetir tudo o que está ali. É apenas um modelo. Ah, pastor, mas se eu repetir está errado? Não, não está errado. A questão é se você repetir, vai ficar uma coisa monótona. Você sabia que Deus não gosta dessa repetição? Porque ela nos faz um ser mecânico, um ser robô. Quantas vezes eu e você não estamos ali no pé da cama, doido para dormir, e ficamos repetindo as palavras da nossa reza, da nossa oração, e se torna uma coisa sem valor. Você não sabe mais nem o que é que está dizendo. Você estava agradecendo, daqui a pouco você já está pedindo sem nem saber, ou estava pedindo, daqui a pouco já está agradecendo sem nem saber, só para cumprir um ritual. Você acha que Deus fica satisfeito com isso? Claro que não, meu amigo. Deus quer que eu e você conversemos com Ele, como você está fazendo aí agora. Você está me ouvindo, você presta atenção no que eu estou dizendo, você sabe do que estou falando aqui, então você está prestando atenção. De maneira que algumas pessoas, elas, ao me encontrarem, ela diz: ó, Job, você falou isso lá no programa, tal. Eu digo: é verdade, você prestou bem atenção no programa. Sabe, meu amigo,
É isso que Deus quer, um relacionamento verdadeiro em que eu e você possamos prestar atenção e não ficarmos repetindo palavras como robôs, né? O computador, o robô, ele só faz isso, ele só repete. E aí fica aquela coisa monótona, sem vida. Sabia disso? É assim, meu amigo. Deus quer que a gente tenha assim um relacionamento profundo de dois amigos, até de dois amantes, né? Do marido e mulher que se amam de verdade, que conversam ali um com o outro. E você que tem um amigo confidencial, que sempre confidencia os seus segredos, pois é que Deus quer que a gente faça assim. E seja quando a gente vai dormir, seja quando a gente vai levantar, ou seja qualquer outra hora da noite, ou qualquer outra hora do dia. É bem verdade que no mundo espiritual nós temos alguns horários que são horários-chave, né? Que são às 3 da manhã e às 3 da tarde. Seriam os horários que têm mais poder. Isso porque seriam momentos em que os portais celestes estariam mais abertos para nós. Não que Deus não ouça você em qualquer horário, claro que ouve, mas tem um horário mais especial que seria justamente 3 da manhã. Você vê, no mundo do misticismo, do ocultismo, do terror, né? Às 3 horas da manhã é justamente o horário que aparecem aquelas coisas ruins, não é verdade? Então, é nesse horário que os portais espirituais se abrem, tanto os ruins quanto os bons. No cerimonialismo judaico, o cordeirinho ele era morto às 3 horas também, às 3 horas da tarde, né? E é, portanto, um horário que é chave. Você vê, a própria vida de Jesus aqui, ela nos ensina. Ela nos ensina muito. Se olharmos para a vida do grande mestre, ele abre portas do entendimento. Não à toa, nós vamos aprender da sua própria boca como é que nós devemos orar em relação a Deus, conversar em relação a Deus, aprendendo a partir do Pai Nosso. Ok, meu amigo? Pegue sua Bíblia aí para você fazer uma leitura aqui junto comigo. E eu vou fazer a leitura total do Pai Nosso e depois a gente vem destrinchando, certo? A gente vem comentando aqui para que fique mais claro para você, assim como para mim também, porque veja, eu já venho com o assunto todo na cabeça, mas quando eu chego aqui, coisas novas surgem. Deus vai colocando na nossa mente coisas novas. Lembra da parábola do tesouro lá, do baú ou do remendo? Que Jesus disse, olha, o reino de Deus é semelhante a um baú que você tira coisas velhas e coisas novas, entendeu? É mais ou menos isso que ele quer nos ensinar, que a gente vai aprendendo a partir de coisas antigas, coisas novas. Ou seja, eu já sei muita coisa do que vou falar aqui sobre o Pai Nosso, mas quando eu chego aqui para falar, o Espírito de Deus ele vai nos inspirando e coisas novas até para nós vão surgindo. É fantástico o mundo espiritual. Ele nos surpreende a cada momento. Muito bem, meu amigo, eu estou com a minha Bíblia aqui aberta. Pegue a sua, vamos aqui navegar no mar bíblico. É dito o seguinte, Mateus capítulo 6, o nosso mestre diz o seguinte: E quando orardes, não sejais como os hipócritas, porque apreciam orar em pé nas igrejas, nas esquinas das ruas, para serem vistos e admirados pelos outros. Com toda certeza eu afirmo a vocês, eles já receberam o seu galardão. Tu, porém, quando orares, vai para teu quarto, e após ter fechado a porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará totalmente. E quando orardes, não useis de vãs repetições, como fazem os pagãos, pois imaginam que devido ao seu muito falar, serão ouvidos. Portanto, não vos assemelheis a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe tudo de que tendes necessidade, antes mesmo que lhe o peçais. Por essa razão, vós orareis.
Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão diário. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do maligno, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Olha só que modelo de oração fantástico. Bom, de acordo com o próprio Mestre Jesus, aqui é um modelo de oração e nesse modelo está tudo aquilo de que nós precisamos diariamente, certo? Curioso é que Jesus ele começa advertindo tanto os seus discípulos quanto os outros que estavam ali próximo dele. Jesus os adverte de como eles não deveriam fazer. Jesus não começa ensinando como fazer, mas Jesus começa ensinando como não fazer. Por que será que Jesus ensinou logo o não fazer, para depois, somente assim, ensinar o fazer? Bom, a chave se encontra logo no primeiro verso, quando ele diz: e quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Olha só, por que Jesus falou isso? Porque era o que mais tinha na época. Inclusive os próprios discípulos dele estavam ali, eram hipócritas. Como assim, pastor? Você pode afirmar que os discípulos que eram homens santos eram hipócritas? Você está pecando. Ora, será mesmo que eu estou pecando? Deixa eu provar para você aqui. Você que acha que os discípulos eram homens santos, santo assim, sem errar, que é igual a Jesus, né? Que eram igual a Jesus, ou que tem até o poder de nos salvar, como alguns acham, né? Olha só, eu disse que Jesus falou em primeiro lugar para os seus discípulos, porque eles eram hipócritas. Esses mesmos discípulos aqui, certa vez, a mãe de dois deles chegou dizendo: olha, Senhor, quando o Senhor estiver no seu reino, coloca um dos meus filhos aqui à tua direita e o outro à tua esquerda, logo na cabeceira, mais próximo do Senhor. E os discípulos acharam muito bom, porque era o que eles queriam, certo? Essa é a primeira coisa que eu vou te dizer, o quanto eles eram hipócritas. Eles pensavam que Jesus ia trazer um reino político terreno, não um reino político celestial. Eles queriam um reino político terreno, um reino que pudesse tirá-lo da fome, tirá-los da miséria e tirá-los debaixo da servidão do Império Romano, até do Império Judaico, porque embora eles fossem judeus, os próprios judeus estavam ali com mão de ferro sobre eles, né? Por exemplo, Herodes era judeu e ele estava governando o seu povo com mão de ferro. Pois é, meu amigo. Então eles queriam o poder terreno, o poder político terreno, não queriam as coisas celestes. Você vê que quantas e quantas vezes Jesus ele não teve que repreender Pedro. Pedro queria ser o primeiro dos discípulos. Em toda reunião, Pedro se levantava para falar, pulava no meio da roda ali e começava a falar, e aí começava a falar besteira, e Jesus tinha que puxar a orelha dele. Na verdade, todos os discípulos queriam ser sempre ali o primeiro, queriam que Jesus fosse o libertador físico de Israel. Coisa que não era, eles não tinham entendido ainda. Eles brigavam entre si, certo, meu amigo? Então, eu não vou dizer todos os episódios aqui, porque foram muitos. Você que conhece mais um pouquinho, sabe do que eu estou falando. Você que não conhece, por esse primeiro exemplo aqui, você já sabe, certo? Por exemplo, Jesus disse que tinha que morrer para cumprir o plano divino. E Pedro pulou lá de trás e disse: não, Senhor, de maneira nenhuma o Senhor vai morrer, porque a gente vai guerrear aqui contra Roma, lá com a mão de ferro, e a gente vai libertar esse povo. O Senhor não pode morrer, porque o Senhor é o nosso libertador físico. Jesus: Pedro, você não entendeu, Pedro. Satanás está te usando para que eu não dê a vida por vocês, não morra, e assim vocês continuem, não no presídio físico,
mas aprisionados interiormente, aprisionados espiritualmente. Pedro, você não entendeu. Apenas mais uma vez, que Jesus teve que repreender Pedro ali na frente dos discípulos. Mas existiram muitas outras situações, tá bom, pessoal? Então Jesus, olha, ele fala como nós, quando vamos falar aos da nossa casa, da nossa família, nós falamos primeiro a eles, antes de falar aos da rua, porque os de casa, eles têm mais responsabilidade, certo? Você que é pai, você sabe do que eu estou dizendo. Antes de você exigir alguma coisa de fora, das pessoas de fora, você tem que exigir logo dos seus de casa, dos seus filhos, além dos seus irmãos. E você, como filho, você é exigido por seus pais a fazer as coisas que devem ser feitas. Depois é que os seus pais vão exigir dos outros de fora. Não é assim? Pois bem, é dessa forma que funciona, meu amigo. Então aqui, no mundo bíblico, no ensino espiritual, é dessa forma que funciona. Então Jesus já começou ali dizendo, olha, não façam como os fariseus. Muitos dos discípulos ali tomaram aquela palavra para si porque eles eram sim hipócritas, Tinham muita hipocrisia. Eles queriam o reino desse mundo, queriam ali sobrepujar o Império Romano, o próprio Império Judaico. Eles queriam montar um sistema de governo baseado na teocracia, no qual Jesus seria o rei e eles seriam os seus súditos, os mais imediatos. Mas o reino de Jesus, como ele disse a Pilatos, não é deste mundo. Atenção, grave isso em sua mente. O reino de Deus, o reino de Jesus, não é deste mundo. Eu não sei como é que você quer ficar nos dois reinos, no reino de Deus e no reino desse mundo. Você não tem como, meu amigo. Jesus disse, olha, não podereis servir a dois senhores, porque agradarás a um e desagradarás ao outro. Então, escolham a quem vocês querem servir. Então, essa mensagem de Jesus, ela é para mim e para você. O reino dele não é deste mundo. Quando você for orar a Deus, conversar com Deus, não seja como os hipócritas. E o que era que os hipócritas faziam? Bom, você sabe o que é hipocrisia, meu amigo? Hipocrisia é você dizer, mostrar-se que é uma coisa, mas as suas ações se dizem totalmente diferente. As suas ações mostram que você é uma pessoa diferente. É aquilo que a gente chama de máscara. Ser um hipócrita é ter uma máscara sobre você. Aliás, nós temos um programa gravado lá no nosso canal do YouTube, tirando as nossas máscaras para sermos felizes e termos paz. Enquanto você não tirar a sua máscara, você nunca, jamais sentirá o gostinho da felicidade e da paz. Isso porque você fica se alimentando com uma mentira. Todo ser mascarado é um ser mentiroso. Mente para os outros e mente para ele mesmo, certo? Você tem que tirar a máscara para que Deus haja por meio de você. Enquanto você estiver na hipocrisia com as suas máscaras, Deus não pode falar com você e nem por você. E você não sabe a coisa gostosa que é deixar Deus falar por você. Você não sabe o que é tão maravilhoso como Deus falar por você, porque quando Deus usa você como um conduto, como um caminho, como um médium, E aí eu vou usar de propósito aqui uma palavra que é usado no mundo espírita, médium. Ora, o médium é todo aquele que é usado por Deus para mediar, para falar para o outro. Então, todo aquele que fala em nome de Deus, ele é um médium, ele é um intercessor, ele é um advogado, ele está ali entre Deus e a criatura, certo? Embora o médium, o interlocutor seja ali uma criatura, por ele estar representando a Deus naquele momento, ele tem uma condição mais diferente, mesmo sendo igual ao seu irmão. Você entende o que eu estou querendo lhe dizer? Você tem uma responsabilidade e com isso você tem uma autoridade.
toda pessoa que tem grande responsabilidade tem grande autoridade a ser ensinada. Entendeu, meu amigo? Pois bem, então vamos voltar lá. É assim que o nosso Mestre Jesus, ele nos ensina. Primeiro ele diz, olha, antes de conversar com Deus, não faça assim. Não faça assim como, pastor? Não é para fazer o quê? Deixar de ser hipócrita. Tire a sua máscara quando você quiser falar com Deus. Entendeu? Agora, posso eu tirar a minha máscara quando for falar com Deus? E quando eu deixo de falar de Deus, eu boto a máscara? Bom, aí de poder, pode. A questão é, você deve? É impossível você ter aberto ali o seu coração a Deus, na sua reza, na sua oração, e terminar de falar com Deus, você vai colocar a sua máscara. Vai ser um ser mentiroso de novo. Você consegue ser assim? Meu Deus, que tipo de pessoa é você então, que ao fazer a sua reza aí para a sua igreja, ali para o seu culto, para a sua missa, a sua oração, você é uma pessoa. Quando termina ali o seu ritual, você se vira no diabo antigo? Você está vivendo, meu Deus, duas personalidades? Ora, o próprio Jesus, ele condena essa duplicidade em nossa vida. Eu tenho que ser sim, sim, não, não, certo? O meu sim deve ser sim, o meu não deve ser não. Eu não posso viver nessa mentira. Mais cedo ou mais tarde, essa máscara, ela vai cair, meu amigo. E é necessário que ela caia para que somente assim você possa ter mais contato com Deus, para que você possa também representar a Deus diante do seu próximo. Lembra de Moisés? Moisés, ele teve que fazer 40 dias de jejum na presença de Deus para somente assim descer do monte cheio de Deus. Jesus, quando começou o seu ministério aqui na terra, ele passou 30 dias ali em jejum na presença de Deus, ali pedindo o seu auxílio, e o diabo sabia disso e foi tentá-lo, né? Mas Jesus estava tão cheio do Espírito de Deus que as tentações do diabo pareciam grãos de poeira. Da mesma forma, nós, simples humanos, se permanecermos ligados a Deus, todas, não estou falando de algumas, todas as tentações do inimigo das nossas almas, o capeta, o diabo, como você queira, eu não gosto nem de chamar o nome dele, eu não dou ibope para ele, né? Mas todas as tentações dele se transformam em pequenos grãos de poeira, porque não somos meramente nós que vamos batalhar contra ele. Agora o Senhor dos Exércitos, o Mestre Jesus, ele se interpõe entre nós e o diabo e nos dá forças para vencermos as nossas batalhas. Mas para isso, deixe de ser hipócrita, tire suas máscaras. Chegue diante de Deus com um coração limpo, puro, como uma criança. Lembra que Jesus disse que o reino dos céus é das crianças? Pois é, meu amigo, é dessa forma. Se você quiser o reino do céu, você tem que ser como uma criança. Então pronto, aqui em primeiro lugar, olha, você nunca tinha ouvido isso, eu tenho certeza. Esse ensinamento mais profundo, que cava mais aqui no solo, no terreno sagrado, para tirar mais pepitas de ouro aqui, você nunca tinha ouvido isso aqui, meu amigo. Isso é uma coisa totalmente nova que está sendo trazido aqui pela primeira vez no programa A Luz da Bíblia. Lembrando a você que esse programa ele vai ser gravado e eu vou colocá-lo lá no YouTube. Você pode entrar lá e procurar o programa, digita lá no Google, Pensar para Existir 2025 e você vai encontrar o nosso canal lá, tá bom? Vai ter logo a imagem de um pensador, um sábio pensando assim. Você já vai ver que é de propósito mesmo, já para você identificar o nosso canal, tá bom, meu amigo? Então vamos lá, olha só. E aí Jesus disse, olha, quando vocês forem orar, não sejam como os hipócritas, porque eles ficam em pé nas igrejas, eles ficam nas esquinas das ruas para serem vistos pelos outros. Olha só, a pessoa hipócrita é interessante, ela adora ser vista pelos outros, né? O hipócrita, ele quer ser bajulado pelos outros. No mundo religioso daquela época, os líderes judaicos, as pessoas
vinham dar a bênção a eles, olha só. Eles eram como os pais, de fato, das pessoas, né? As pessoas faziam todo esse ritual e aqueles líderes tomavam aquilo para si. Ou seja, as pessoas se curvavam, até pessoas de coração verdadeiro, de fé verdadeira, achando que aquele cara ali era como se fosse Deus na terra. Bom, em Mateus capítulo 13, o Mestre Jesus diz, olha, ninguém na terra, a ninguém, nem a homem, nem a mulher, a ninguém, chamem de vosso Pai Celeste, porque só existe um Pai, que é Deus, certo? Você tem o seu pai terreno, mas não pode ter um pai espiritual, um pai celeste. Não, aqui no mundo espiritual nós somos todos irmãos. Entendeu, meu amigo? Estamos todos num só patamar. Porque o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 13, versículo 10, ele diz que não há um só justo sequer. Não há um só santo que não peque. Aquele que é chamado para servir a Deus, ele vai continuar dando os seus deslizes, certo? Mas ele vai se aperfeiçoando. Não existe um só que não tenha errado e que não erre. Portanto, meu amigo, só existe um. Como Jesus disse ao jovem rico, por que me chamas de bom? Bom só existe um, que é Deus. Tá bom? Então, olha só, somente Deus é que deve ser adorado por nós. É por isso que você deve orar para Ele, né? Mesmo você que faz a sua reza, né? Nossos irmãos, por exemplo, os irmãos católicos fazem a sua reza, faça dirigida a Deus, porque Deus é o Pai de todos nós e você o faz em nome de Jesus. Por quê? Porque foi Jesus que morreu por nós lá naquela cruz. Ninguém mais morreu, nem um santo, nem um anjo, muito menos um homem mortal aqui da terra. Só Jesus. Portanto, os méritos são dele. Os nossos presentes, as nossas orações, as nossas petições são também para ele. Os méritos são deles, tá bom, meu amigo? É muito simples. É só você olhar a história da redenção, o que está registrado na história da redenção. Como foi que ocorreu então essa morte de Jesus e por quê? Você vai ver que os méritos são todos dele, tá bom? Então olha só, então ele diz, olha, quando forem orar a Deus, não sejam hipócritas, não façam como os hipócritas, que além deles terem máscaras, eles querem que todos o vejam. É por isso que Jesus vai dizer que você deve orar a Deus em secreto. Você conhece pessoas que gostam de estar orando ali no meio da rua, gritando, pulando, no meio da rua, para dizer que é um homem ungido, ou que tem a porção dobrada do Espírito Santo, ou que desceu ali nele o Pentecostes, ou que ele tem o dom da oração e que ele está cheio do Espírito Santo. Você já viu alguém fazendo isso? Pois é, o Mestre Jesus disse, se você quiser falar com Deus de fato e de verdade, não é nem no meio da igreja ali, entre os seus irmãos. A oração mais poderosa é quando você entra em casa no seu quarto. E olha só, esse entrar no seu quarto, ele tem um sentido mais profundo, tá? Eu vou trazer para você qual é essa revelação que Jesus nos ensinava. Porque Jesus usava uma linguagem para meninos, para crianças, mas também usava uma linguagem mais profunda para aqueles mais sábios no entendimento, os mais maduros, os adultos do entendimento. E é essa que eu vou trazer para você, que você possivelmente não sabia. Mas o fato é, a oração a mais poderosa é aquela que é feita quando você está nos seus aposentos, só você e Deus. Pode ser no seu quarto, quando você vai dormir, ao levantar ou qualquer outra hora. E pode ser até no seu local de trabalho, quando ali passou o seu expediente, feche a porta, baixe as portas, se for aquela de subir, né? Se tiver como fechar a porta, feche, passe a cortina ou alguma coisa. Terminou o seu horário de expediente? Então é hora de você conversar com Deus. É nessa hora, meu amigo,
que o céu se movimenta ao seu favor? Parece que não, mas você sente a presença de Deus quando você sai dessa sua correria diária. E quando é em casa, aí é que é gostoso, não é, meu amigo? Porque é o local, é o horário mais propício. E aí você esquece toda a sua correria diária e encaminha os seus pensamentos para as regiões celestes. É assim que funciona. Você tira o seu pensamento das coisas terrenas e direciona para as coisas celestes. É nesse momento, meu amigo, que a mágica acontece. Você é tomado por uma paz que é indizível, não tem nem como dizer. Você é tomado por uma pureza de pensamento. Se você tinha pensamentos impuros, seja em relação a você, seja em relação aos outros, são varridos, são limpos. O seu coração se pacifica de uma forma simplesmente sobrenatural. E você então recebe o refrigério da presença de Deus. É um momento mágico. Parece que o céu baixa, ou parece que você sobe. Há o encontro entre o divino e humano. Que coisa maravilhosa. Olha, meu amigo, eu tenho pena se você nunca sentiu isso. Isso é a plenitude da vida. É o encontro do humano com o divino, do divino com o humano. E não precisa muita coisa. Precisa apenas você tirar as suas máscaras, esvaziar-se do seu eu orgulhoso, do seu eu portentoso, do seu ego, daquela sua ira do próximo, daquela sua inveja de fulano, ou do ciúme de cicrano, daquela sua ganância e cobiça maldosa. Tudo isso são máscaras. Você tem que tirá-las para falar com Deus. E se você tirá-las, você nunca mais quererá botá-las. Porque em as botando, você se separa de Deus. Quando você as tira, se ajunta com Deus. E aí, como eu te disse, transborda em seu ser a paz e a alegria, meu amigo. Uma felicidade que não... A alegria, na verdade, é uma palavra que a gente usa, mas ela é muito pequena em relação à felicidade. A alegria ela é uma coisa momentânea, que ela dá e logo passa. A felicidade, ela persiste, porque algumas pessoas confundem felicidade com alegria, e não é. Felicidade é um estado perene de espírito, alegria é um estado momentâneo. Alegria é um estado de êxtase, em que você fica fora de si. A palavra êxtase significa estar fora. E quando é que você está em êxtase? Por exemplo, quando você que adora, você que tem, por exemplo, ali é fã de um cantor, né? Um cantor aí, e o cara vem cantar, aí no São Pedro, por exemplo, aqui, vai começar o São Pedro da nossa cidade, e muita gente mata e morre, né, para ver o seu cantor ali, e ela sente aquela alegria imensa. O seu time de futebol vai ganhar, é campeão, você sente aquela alegria imensa, e daqui a pouco ela passa, aquela euforia. Você toma uma, você fuma outra, e fica aquela euforia. Daqui a pouco passa. Isso é comparado, alguns psicólogos comparam a euforia, essa alegria passageira, ao efeito do açúcar no sangue. Quando você coloca a glicose no seu sangue, dá um pico de energia, você tem bastante energia. Daqui a pouco a energia acaba e você fica moribundo, preguiçoso, entendeu? É mais ou menos assim que funciona. Já com a felicidade não. A todo tempo você tem paz dentro de si, porque o fruto da felicidade não é alegria, como algumas pessoas pensam, é a paz. Aliás, essa paz que é procurada, pouco compreendida e pouco obtida, que só é plenamente encontrada no reino de Deus. E você já começa com essa paz quando você faz a coisa certa, tirando as suas máscaras, deixando de ser um ser hipócrita, falso, mentiroso, que
Aos olhos dos outros, você pode até ser uma pessoa exemplar, mas aos olhos de Deus que te conhece, meu amigo, você precisa mudar. Mas vai chegar a hora em que você próprio vai se envergonhar e você vai querer tirar as suas máscaras, porque você viu que já provou que tudo na terra não te planifica, não te enche. Há pessoas que é necessário ainda ficar mais um pouquinho de tempo com essas máscaras. Elas gostam de se enganar. É uma pena que enganam os outros também, né? Mas vai chegar a hora para todo mundo. E graças a Deus, meu amigo, não vou dizer a você que todas as minhas máscaras já foram tiradas, mas a grande maioria já. Eu tenho as minhas falhas ainda, mas espero em Deus que eu possa continuar melhorando a cada dia. E você deve fazer o mesmo se você quer ser uma pessoa planificada, uma pessoa cheia, completa, que embora falte algumas coisas nessa terra, né? Você pode ter pouco dinheiro, você pode não trabalhar naquilo que gosta, você pode ter pessoas que não gostam de você, você pode ser uma pessoa que não conseguiu comprar seu carro, sua moto, sua casa, mas isso não vai afetar o teu lado espiritual. Pode muitas coisas te faltar aqui, mas você já está cheio do Espírito de Deus, então essas coisas não vão te perturbar. Entendeu, meu amigo? Por quê? Porque as coisas que te preenchem são somente as espirituais. E você estando com Deus, você tirando as suas máscaras diante de Deus, você vai ficar pleno, cheio do Espírito de Deus. É um mistério. É um mistério, nós não conseguimos explicar da melhor forma, porque é um mistério, não se explica mistério, é uma coisa fabulosa, só sabe você que sente a presença de Deus, a plenitude de Deus dentro de você. É como se, imagina que eu estivesse agora comendo aqui uma comida que você gosta, lasanha, né? As pessoas amam lasanha, né? Eu mesmo não faço muita questão não, tá? Mas aí as pessoas amam lasanha. Eu estou dizendo a você que nesse momento eu estou comendo um delicioso prato de lasanha e tem gosto disso e gosto daquilo, porque foram adicionados alguns ingredientes e você fica só imaginando. Qual será o gosto dessa lasanha que Jobson está comendo ali? Bom, você só sabe se você provar. Certo? Assim funciona com Deus. Enquanto você não se derramar diante de Deus, não pedir a Ele para ajudar a tirar as suas máscaras, para vencer os seus vícios, as suas falhas, você nunca vai sentir o gostinho de Deus. E aí, Deus vai ser apenas uma teoria, Ele não se tornou uma prática em sua vida porque você não pratica Deus. Eu tenho que praticar exercícios físicos para ter ali o meu corpo mais saudável. Eu tenho que praticar Deus em minha vida para ter o meu espírito mais saudável. E uma vez esse espírito sendo forte, ele fica inabalável. Pois é, meu amigo, é por isso que pessoas cheias de Deus, elas raramente você vai ver um homem cheio de Deus aí, ele caindo em coisas erradas, em pecados, né? Ele pode deslizar, mas ele não fica lá e logo levanta e pede perdão a Deus e vai para cima do capeta para ganhar essa luta contra ele, entendeu, meu amigo? É assim que funciona. Eu espero do fundo do meu coração que você possa estar compreendendo. E é uma pena porque não deu tempo da gente terminar o modelo da oração. A gente está apenas no primeiro e no segundo versículo aqui. Na verdade, a gente leu o versículo 5, né? O 5 e o 6. O 5 e o 6, olha só o quanto de comentário que deu. No verso 7 diz: quando orares, não useis de vãs repetições, como fazem os pagãos, pois imaginam que devido ao seu muito falar serão ouvidos. Então veja, aqui Jesus nos ensina também. Deixa eu explicar para você o sentido lá profundo de entrar no teu quarto, né? O sentido místico, o sentido encoberto. Olha, pessoal, entrar no seu quarto não significa somente entrar no quarto da tua casa, no quarto feito pelas paredes, ali onde fica a tua cama, ou no seu lugar de trabalho mesmo.
Quando Jesus nos ensina assim, entrades no teu quarto, veja que o quarto é o lugar mais íntimo da pessoa, em que ele vai ali para repousar, onde ninguém na rua consegue vê-lo, não é assim? Olha, existe um quarto dentro de você aí que é o seu coração, é o lugarzinho secreto, só sabe você e Deus. É nesse lugar, no seu coração, que Deus quer habitar. Aliás, esse seu coração, ele é chamado também de templo do Espírito de Deus. Olha, templo. A gente às vezes aqui chama as igrejas de parede, que são feitas de concreto, de tijolo, chama de templo, né? Mas isso foi no passado. Hoje, o verdadeiro templo que Deus quer habitar é o seu coração. Porque nós já sabemos, né? Que às vezes os templos aí, as igrejas estão cheias de gente, mas coração vazio, mente vazia, vida vazia de Deus. Não serve. Não serve. Esses dias eu estava olhando um terremoto que deu na Itália, se não me engano, não me falha a memória, eu não vou lembrar o ano aqui, mas tinha pessoas fora da igreja e as pessoas estavam correndo para dentro das igrejas achando que iam ser salvas, né? Porque, segundo a tradição, o terreno da igreja é um solo sagrado e Deus protege. Deixa eu te dizer, meu amigo, protege lá tanto quanto protege fora, entendeu? Porque o que vai fazer Deus proteger você é a quantidade de Deus que você tem dentro de você, entendeu? É a quantidade de Deus. Quanto você tem de Deus dentro de você? 10%? 20%? 50% de Deus? Ou você é uma pessoa que está cada dia buscando estar cheia, 100% de Deus? É aí que há a proteção. Não existe solo sagrado, terreno sagrado. Não existe isso. Isso tudo foi lá coisa do Antigo Testamento. Agora, do Novo Testamento, depois que Jesus chegou, todo solo é sagrado quando tem um homem de Deus ali. Todo lugar é sagrado quando tem uma mulher de Deus ali. Se o homem de Deus não existe, não está ali, nem a mulher de Deus, aquele solo não é sagrado. Pode ser dentro de uma igreja, dentro de uma mesquita, dentro de um palácio, aonde for. O que faz a coisa ser sagrada sou eu. Se você for uma pessoa santa, onde você estiver, ali haverá santidade, ali Deus estará presente. Tá bom, meu amigo? Olha só, eu vou ver se nós concluímos este programa no próximo sábado. Faltam apenas 4 minutos aqui pela Rádio Água Branca FM e não deu tempo a gente terminar. Isso porque, lembra o que eu falei no começo? Quando a gente chega aqui, o Espírito Santo ele nos inspira e você, com uma palavrinha, você é capaz de escrever um livro falando, não é, meu amigo? É uma coisa fabulosa. Bom, eu quero aqui agradecer a presença, quero agradecer a sua participação aqui junto conosco. Ainda vou responder aqui o WhatsApp de alguém que me mandou ali as mensagens, nem vi, né? Porque se eu ficar olhando, me perdoem, eu não respondi ainda. E aí tira a minha concentração e eu perco o fio da meada e não vou falar muita coisa interessante, tá bom? Mas de antemão eu quero agradecer a todos vocês que estiveram conosco aqui em mais este sábado, na companhia do Espírito de Deus, na presença dos anjos de Deus. Convido para que no próximo sábado você se faça presente aqui comigo a partir do meio-dia. Tá bom, meu amigo? E olha, manda mensagem aí o que você achou daqui do nosso novo fundo musical. Ficou melhor ou ficou pior? Isso eu fiz porque, como disse, nós vamos passar esses programas aqui lá para o nosso canal do YouTube, que lá vai atingir mais pessoas, tá bom, meu amigo? Visita lá o nosso canal, Pensar para Existir, @2025. Você botando no Google Pensar para Existir 2025, já vai aparecer lá o nosso canal, tá bom? Agora eu quero fazer uma oração final aqui a Deus. Se você quiser e puder fechar seus olhinhos aí, curvar o seu joelhinho, fica mais interessante, afinal nós vamos falar com o Rei do Universo, certo? Eu vou pedir a Deus por você aqui, tá bom, meu amigo? Ore comigo. Santo Deus e bondoso Pai, eu quero honrar aqui, Senhor, o teu nome, pedindo que o Senhor possa abençoar essa tua filha, esse teu filho que ficou em nossa sintonia e que está com o coração livre e disposto para que o Senhor possa habitar nele. Quero também pedir que o Senhor ajude essa pessoa que está nos ouvindo a tirar as suas máscaras, a viver uma vida limpa, uma vida clara, sem farisaísmo, sem hipocrisia, sem dupla personalidade,
que ela seja ela, assuma os seus erros e os corrija. Somente assim essa pessoa vai provar da tão mítica felicidade, da tão buscada paz. Somente assim, Senhor. Então deixa ela sentir o gostinho da tua paz e da tua felicidade. Essa pessoa que tem vivido tão atribulada, com problemas de saúde, com problemas familiares, com problemas mentais, com problemas sociais, seja qual for, Senhor, o problema, nenhum deles é páreo para o teu poder. Então que a tua mão desça sobre essa alma agora, Senhor, e resgata-a para o teu reino. Mostre a ela, Senhor, de que o Senhor é real e que ela sinta em seu coração o queimar, o limpar, o purificar do Espírito de Deus. Tudo isso eu te peço, meu Pai, em nome de Jesus, o Cristo. Amém e amém. Que assim seja, meu amigo, receba esta bênção desta oração e pratique-a em sua vida. E me diga se ela mudou ou não. Que Deus te abençoe grandemente. Até o nosso próximo programa, no próximo sábado, se Deus quiser.